Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o simbolismo na história da Branca de Neve, usando como base o clássico da Disney de 1937, que inclusive foi o primeiro filme de animação longa-metragem deles. Então eu vou explicar o simbolismo na história usando como base a teoria junguiana e também fazendo algumas outras amplificações. Então é muito difícil alguém não conhecer a história da Branca de Neve, mas basicamente ela fala de uma princesa que ficou órfã e é criada pela madrasta, que é a rainha, e passa os dias ali em trabalhos braçais no castelo, sendo explorada pela madrasta dela, que é obcecada com a beleza e passa o dia inteiro perguntando pro espelho se ela é a mais bonita do reino. E ela tem essa questão com a beleza, porque ela também tem muito medo de ser superada, principalmente pela Branca de Neve. É por isso que ela mantém a Branca de Neve naqueles trajes maltrapilhos, para tentar diminuir a beleza dela de alguma forma. Então, a relação da rainha com o espelho é muito importante para a gente entender o simbolismo contido nela. Porque o espelho ele representa isso, o mundo das aparências. O espelho ele só pega o lado externo das coisas, mas não revela a essência delas. Ele é o mundo da imagem, das representações e, em última instância, é o mundo falso, né? O mundo das ilusões. Então, a rainha ela é obcecada por esse mundo das representações, ela vive nesse mundo das aparências e ela usa isso como um instrumento para legitimar o poder dela, porque muitas pessoas usam isso, a aparência, como forma de obter poder sobre as pessoas e legitimar o poder que elas têm sobre elas. Isso pode parecer um pouco abstrato, né? Mas na nossa época de rede social a gente vê como o poder das aparências é forte. Muita gente vive de criar uma imagem e cuidar dela meticulosamente, e aquilo ali faz com que os outros admirem aquela pessoa pela imagem que ela construiu, e assim ela rebanha seguidores e ganha poder sobre eles. É muito comum as pessoas hoje, por exemplo, criar imagens falsas na rede social de uma vida de sucesso, ostentando coisas, e assim elas enganam as pessoas que admiram aquela aparência e querem de alguma forma ser como elas, e aí elas conseguem vender cursos, sei lá, para essas pessoas e vão sobrevivendo disso. Elas vão dominando aquelas pessoas através da aparência que elas criam, e é mais ou menos isso que a rainha vive ali. A aparência dela é muito importante porque é a aparência que coloca ela no topo da hierarquia, mas você vê que ela tem uma imagem muito bem construída ali. Porém, o que acontece com as pessoas que vivem de imagem é elas ficam um pouco escravas daquilo que elas criaram, né? Mais ou menos como a rainha que passa o dia olhando no espelho e se perguntando se ela é mais bonita. Então, a pessoa que é escrava dessa imagem, que cria essa imagem, ela quer de alguma forma garantir que essa imagem se reflita no mundo real. Então, ela tem que de alguma forma dobrar a realidade para refletir aquela imagem que ela criou. E aí ela vai ficar obcecada observando se ela tá com a aparência certa, vai ficar olhando se ela tá tendo o impacto certo nas pessoas, então ela é muito obcecada também pela forma que as pessoas veem ela, né? Por isso que ela tem que perguntar sempre pro espelho, pros outros. Eu sou a mais bonita, eu sou a mais bonita, ela precisa dessa autoafirmação. Então, se a gente pensar nas redes sociais, ela passa o dia vendo quantos seguidores ela tem, quantas reações ela criou, se ela está sendo vista da forma que ela espera. E aí, quando tem algum sinal de que a imagem dela não se encaixa na realidade, ela vai ficar muito irritada, vai querer apagar aquilo ali. Né? Então, se alguma coisa apontar para ela, ó, isso aqui que você está vivendo não é verdade, isso aqui que é a verdade, ela vai ficar irritada, vai querer apagar isso. Então, por isso que ela odeia a Branca de Neve, porque a Branca de Neve é de verdade. Ela é de verdade, ela não precisa criar toda aquela imagem falsa para ser o que a rainha se esforça muito para ser, para manter aquele lugar. É, as pessoas, você vê que elas, quando elas criam uma imagem na internet, elas também não gostam que as outras apontem, ó, isso aqui não é verdade, elas ficam muito irritadas, até querem considerar um crime, né? Você apontar para a pessoa e falar, ó, você não é o que você está falando que você é, vira um crime, você tem que cooperar, ou pelo menos aceitar, ou fingir que aceita a imagem que ela está colocando. Olha, eu sou isso, então você tem que concordar comigo que eu sou isso aqui. Então, ela está tentando dobrar a realidade, a vontade dela, né? Então, a rainha, ela quer isso, ela quer
apagar a Branca de Neve, que lembra ela do que é a coisa de verdade, e para ela conseguir impor a mentira dela no mundo, porque é isso, para mentira subsistir ela tem que apagar todos os traços da verdade. Igual se a pessoa comete um crime, ela vai querer apagar todos os traços daquele crime para que a mentira que ela está contando sobre o que aconteceu ali se torne a verdade. Só que a verdade é impossível de ser destruída, né? Ela subsiste por si só. E todo mundo que tenta destruir a verdade acaba se frustrando em um momento ou outro. A verdade nunca desaparece totalmente. Ela sempre está ali. Por mais que as outras pessoas não descubram, ela continua existindo. Então, você vê a diferença dos trajes, né? A Branca de Neve, ela tá toda maltrapilha ali, limpando o castelo. E a rainha, ela é toda coberta, só mostra o rosto. Então, você vê que a imagem dela é muito mais construída do que a Branca de Neve, que é muito mais natural. E aí, outro ponto, então, que mostra que a beleza da Branca de Neve ela vai além das aparências, diferente da rainha, é que ela, limpando ali o castelo, ela é reconhecida pelo príncipe através do canto. Isso é um tema recorrente nos filmes da Disney. Se você viu os outros vídeos que eu fiz sobre a Cinderela, sobre a Pequena Sereia, acontece a mesma coisa. Elas estão cantando ali. Na verdade, a Bela Adormecida, não fiz a Cinderela ainda. Elas estão cantando e o príncipe reconhece elas pela voz, não pela aparência. E esse é um ponto muito importante, porque a voz, ela representa a nossa alma. Se você pegar a palavra ruach, que significa espírito, em hebraico, ela também significa sopro. E também dá pra gente fazer essa analogia com a voz, né? Então, o canto é uma expressão da alma, é algo de espiritual, de verdadeiro, que surge, né? Então, a conexão que ela estabelece com o príncipe é de alma, mostrando que a beleza dela é interior. E outro ponto que ressalta a conexão espiritual entre os dois é que eles se comunicam ali através de uma pomba. Ela manda uma pomba para ele, ele recebe, que a pomba também é um símbolo muito usado do Espírito, né? Do Espírito Santo. Então, ela tem essa conexão espiritual, a rainha vê isso acontecendo da janela, fica muito irritada, porque ela pensa que, ela percebe, na verdade, que por mais que ela tenta deformar a aparência da Branca de Neve, o príncipe ainda reconhece ela, ou seja, a beleza dela transcende essa destruição de reputação. Então ela vai ter que dar um jeito de matar a Branca de Neve e ela manda o caçador lá pra matar a Branca de Neve. Pra tentar realmente apagar a verdade. E aí o caçador vai então até a floresta para tentar matar a Branca de Neve, só que de novo ele vê ela conversando com um pássaro, né? Que reforça de novo essa conexão com o espírito. Isso aparece muitas vezes a Branca de Neve conversando com pássaros, né? Isso era um símbolo muito comum da Idade Média, que os santos falavam com os espíritos, né? Falavam com os pássaros, e essa representação dele tem essa linguagem espiritual, dessa linguagem do Espírito Santo, né? Então ele fala a linguagem dos pássaros, que eu já expliquei a relação dela com essa linguagem simbólica no vídeo anterior. Então a Branca de Neve tem uma conexão com o espiritual, com o interior dela muito forte, né? E aí o caçador, reconhecendo a beleza dela, não consegue matar ela. Então ele pede para ela fugir. Ela sai correndo lá pro meio da floresta. Então ela tem essa conexão espiritual forte, mas ela ainda não consegue enfrentar a rainha de frente. Porque ela não tem muito dessa agressividade ainda, ela não consegue encarar o mundo das aparências de frente, então ela tem que se esconder por um tempo. Isso é bem comum quando a pessoa tem certas virtudes espirituais, só que ela tem que se privar de várias coisas no mundo, de entrar em contato com o mundo externo, como se ela tivesse que se ficar totalmente reclusa, porque ela não tem força para lidar com aquilo ali sem ser dominada. Então ela precisa de um pouco dessa agressividade que a rainha tem e que falta nela, como se a rainha fosse a sombra da Branca de Neve. E ela precisa aprender a lidar com o mundo das aparências, com o mundo externo, do jeito que a rainha sabe lidar, mas ela ainda não consegue, então por isso ela precisa se esconder por um tempo. E é mais ou menos aquela ideia de Cristo, né? Quando Cristo fala que a gente tem que ser simples como a pomba e astuto como a serpente. A Branca de Neve já tem essa simplicidade da pomba, mas esse lado serpente dela não é muito bem desenvolvido, então ela tem que se esconder um pouco. Tanto que quando ela tá fugindo ali do caçador, ela cai dentro de um tronco de árvore que parece uma boca de jacaré. E ela chega lá embaixo, né? E os animais encontram ela e levam ela até a casa dos anões. Então, e essa casa dos anões está suja, também abandonada. Isso acontece bastante, né? Quando a gente tem uma parte da nossa personalidade que não está desenvolvida, os nossos instintos meio que começam a apontar para ela, mostrando que, olha, aqui
é onde está abandonada a sua personalidade. É aqui que você tem que trabalhar. Isso aparece nos sonhos, às vezes, né? Aparece o sonho, inclusive, desse símbolo da casa abandonada como um lugar que precisa ser cuidado, desenvolvido, e ela precisa, então, desenvolver o que está representado ali na casa dos anões. Por isso que os animais levam ela até lá. Ali tem a solução para o problema dela. Então, ela chega nessa casa dos anões, né, encontra eles lá, e então os anões são como se fosse o lado masculino dela, mas ele é fragmentado, infantil, não está desenvolvido o suficiente, então ela vai precisar entrar em contato com esses anões, né, e desenvolver essas partes que estão faltando da personalidade dela para enfrentar a rainha depois. E aí, um ponto interessante é que o anão que mais resiste à presença dela lá é o Zangado. E o Zangado não gosta dela, então você vê que essa coisa da agressividade tem uma resistência com ela, né? É justamente o ponto onde ela tem dificuldade e é onde ela perde para a rainha. Então ela até reza ali numa cena para Deus para ajudar o Zangado a gostar dela. E aí, então ela começa a trocar o trabalho dela por estadia na casa, e aqui ela já entra num modo de vida mais independente, porque na casa da rainha, no castelo, ela era uma empregada só, e como se ela fosse ali uma criança sob o domínio da mãe, e ali ela está trocando de igual para igual, ela está oferecendo o que ela sabe fazer para ganhar hospedagem e poder viver ali enquanto os anões trabalham na mina. Então, ela está exercitando o que? A independência dela, a disciplina dela, o autocontrole, são coisas que a gente desenvolve muito organizando uma casa, né? E muitas pessoas desprezam esse tipo de trabalho, mas ele tem uma pedagogia psicológica, espiritual que é muito profunda. Você aprender a cuidar dessas coisas é fundamental. Então ela está fazendo aquilo ali como forma de obter uma independência. Enquanto ela está limpando a casa, os anões estão minerando lá nas minas, pegando as pedras preciosas. E então é como se externamente ela estivesse fazendo esse trabalho de organização da casa, só que interiormente ela está colhendo tesouros, porque os homens representam meio que o inconsciente da mulher, né? O ânimos, que até é fragmentado. Então o que isso significa? O Jung vai explicar que quando a gente está desenvolvendo nossos potenciais, é como se a gente estivesse coletando pequenos tesouros, e esse tema também aparece nos sonhos, são esses pequenos pontos de luz. Então a nossa consciência é uma luz, é representada pela luz, e os pequenos pontos de luz são os tesouros. Então é como se você fosse adicionando essas luzinhas à sua consciência e fosse aumentando o tamanho dela, né? E é isso que está acontecendo ali, ela está integrando esses tesouros que estão perdidos dentro dela através do exercício da disciplina, do autocontrole, da independência, etc. Ela está trabalhando esse tipo de coisa ali. Ela vai trabalhar outras coisas ali com os anões, a coisa da diversão, da música, mais ou menos todas as qualidades que os anões têm ali, ela vai trabalhando nela, né, ao longo do filme. Mas tem essa dificuldade com o Zangado. Então um dia eles vão sair lá para minerar, ela fica sozinha na casa e aí a rainha descobre que ela tá ali através do espelho, então ela decide ir lá pegar a Branca de Neve e faz a maçã envenenada que ela vai usar para destruir a Branca de Neve, né? Na verdade, para colocá-la no sono de morte, como se fosse um sono eterno. E aí ela se disfarça de velhinha, porque ela conhece o ponto fraco da Branca de Neve, que ela é muito boazinha. Então, quando a Branca de Neve vê ela naquela aparência frágil, ela quer ajudá-la. Os animais ali, os pássaros, atacam a bruxa, mostrando que, olha, apesar dessa aparência de fragilidade, ela é má, só que ela ignora os instintos dela e bota a bruxa pra dentro. Isso é muito comum hoje, as pessoas usarem essa narrativa de vítima para explorar os outros. É super comum, né? Eu sou oprimido, então ninguém pode me criticar, então deixa eu colocar você aqui dentro da minha casa para cuidar de você, a pessoa te rouba, né? Isso aí, na nossa época, é muito comum, usar o status de vítima para explorar as pessoas. E as pessoas mais boazinhas, que querem ser mais corretas, elas acabam caindo muito fácil nesse tipo de armadilha, e quando elas percebem, já é tarde demais. Então, a Branca de Neve coloca ela para dentro da casa, e como que a bruxa, né, ali, a rainha faz para seduzi-la? Ela começa a mexer com os desejos da Branca de Neve. Começa a falar, o que você mais quer no mundo? O que você mais gosta? E aí ela começa a falar que ela quer casar com um príncipe. Foi então morde essa maçã que seu desejo vai se realizar. Então o que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo a Branca de Neve trocar os meios para atingir um determinado resultado pelos fins. Então, enquanto a Branca de Neve está trabalhando ali no amadurecimento dela para um dia ela está pronta para ter essa relação com o príncipe,
a bruxa está fazendo ela desejar mais o objeto final do que o processo para chegar até lá. Isso é uma armadilha, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, o mundo das aparências, quando você só deseja as aparências de algo, né? Então imagina que você quer ser uma pessoa bem-sucedida. E aí você quer fazer isso através do seu trabalho honesto. Né? Você vai seguindo, vai se desenvolvendo aos poucos e vai ganhando proporcionalmente a qualidade do seu trabalho. Só que aí alguém vem e te oferece uma oportunidade de você largar o seu projeto para você ser bem-sucedido, mas abandonando a sua alma. Né? Então você vai lá e pela aparência você ganha um trabalho muito melhor, mas que não tem nada a ver com você. Aí você abandona o seu caminho porque você quer o final. E você esquece do processo que é importante para levar até ali. Então você troca a realidade pela aparência só do sucesso, né? E aí a Branca de Neve é seduzida, morde ali a maçã e cai na morte. Então ela tem um contato com esse mundo das aparências e é engolido por ele porque, como eu disse, ela não tem muita firmeza interna para lidar com aquilo. Então a gente sempre tem essas armadilhas na vida que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que estar com os olhos abertos para evitar, né? Porque essa oferta é feita para a gente constantemente, né? Abandone o seu caminho, vende a sua alma e você vai ter isso aqui, né? Às vezes entrar num relacionamento que não tem nada a ver com você só para não ficar sozinho, entrar num emprego que não tem nada a ver só por causa do dinheiro, esse tipo de coisa, né? Que as aparências induzem a gente a fazer. Então ela se desconecta da alma dela, então ela morre porque ela ficou presa nas aparências, ela ficou presa no mundo da rainha. Só que aí nesse momento os anões descobrem que ela sofreu essa queda e vão lá e derrubam a rainha no abismo e ela morre. Então aqui tem um ponto importante, né? Esse comer da fruta, obviamente, é uma analogia com a história de Adão e Eva, né? Que eles comem a fruta e morrem, que eles se desconectam de Deus, que é a mesma coisa. A serpente seduz eles para eles, vocês vão ser como deuses se vocês comerem isso aqui, ou seja, vocês vão controlar a realidade. E aí eles se esquecem da aliança deles com Deus, que teria todo um processo para eles chegarem a obter aquela fruta, né? No momento certo eles obteriam, só que eles tentam pegar a força seduzidos pelas aparências e eles caem na morte. É uma ideia similar. E aí, só que o que acontece? Quando ela come a maçã, a bruxa morre. Isso acontece muito nos sonhos, quer dizer que ela absorveu um pouco da rainha para ela. Então, essa agressividade, esse mundo, ela teve contato com esse mundo das aparências que a rainha representa e agora tá nela isso. E por isso a rainha morre, porque ela começou a integrar essa sombra. Isso acontece nos sonhos, por exemplo, quando a pessoa sai da casa da mãe e sonha que a mãe morre, quer dizer que ela está tomando o lugar da mãe, então simbolicamente a mãe morreu. Então é isso que acontece ali. Ela tem até o impulso de agressividade para se livrar da rainha, né, representada pelo zangado que joga ela lá no abismo, empurra ela para lá, induz ela a cair no abismo. Só que isso acontece de uma forma inconsciente. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de pacientes que eu atendo que estão presos numa relação abusiva às vezes com a mãe. Então a mãe humilha muita pessoa e essa pessoa fica presa na mãe e de repente ela toma a decisão de sair da casa dos pais e se impõe ali na relação e vai embora. E aí ela fica um tempo se sentindo culpada por ter rompido com aquela mãe. Ela fica depressiva, ansiosa, se sentindo culpada porque ela não consegue lidar com o fato de que ela fez esse rompimento que ela precisava fazer. Então, apesar dela ter tomado esse impulso de separação, foi meio inconsciente, foi meio que o zangado que fez por ela. E quando ela percebeu, já estava feito e ela precisa de um tempo para digerir o que aconteceu ali, né? Então, a Branca de Neve até toma esse contato com o mundo das aparências, ela manda a rainha para longe, mas ela ainda tem que absorver o que aconteceu ali, né? Como que agora que ela teve o contato com esse mundo das aparências, que ela tomou esse lugar da mãe, como que ela agora vai viver sem ela, né? Como que ela vai integrar aquilo na vida dela. E aí, até o ponto que chega o príncipe, então ela passa um ano ali morta, como se ela fosse um ano em terapia inconsciente, né? E aí, até o momento que ela tá pronta para se juntar com o príncipe, que é se reconectar com o inconsciente dela, mas de uma forma muito mais consciente, mais profunda. Porque a gente só consegue atravessar o mundo das aparências quando a gente tá conectado com o nosso inconsciente, quando a gente se conhece o suficiente. Que você consegue ter contato com as coisas externas sem perder o controle, sem perder a noção de quem você é, sem ser arrastado pelas influências de fora, sem ser dominado pelas aparências. Então você precisa ter esse contato muito firme com o seu interior para conseguir atravessar o mundo das ilusões sem se perder, o mundo das aparências sem se perder, porque senão você é seduzido e esquece de quem você é, né? Então ela passa esse tempo de introspecção, ela aprende a ter essa relação
interior forte, ouvir essa voz interior dela, e por isso ela consegue então superar o mundo das aparências representado pela rainha, né? E isso acontece, normalmente a gente sofre uma queda, né? Você está na sua casa, você estuda toda uma situação de como você deve agir idealmente para evitar os problemas do mundo, sei lá, um adolescente que é avisado de, olha, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não gasta seu dinheiro com besteira, não bebe, não faz esse tipo de coisa, não abusa de droga. Só que provavelmente quando ele tiver sem a supervisão dos pais, a primeira coisa que ele vai fazer é cair nesses erros. E aí depois de um tempo que ele passa um tempo nessa queda, ele vai ganhando controle novamente, vai aprendendo a ouvir a voz interior dele, entende que aquilo que os pais estavam falando não são normas externas, estava dentro dele também. Ele aprende a ouvir esse inconsciente, idealmente, né? E aprende a ouvir a voz interior dele, e aí ele vai se organizando a partir de dentro. Então quando ele se enraiza em si mesmo, não está mais dependente dos pais externos, ele consegue atravessar esse mundo das aparências e se conectar consigo mesmo, né? Então é uma pessoa que consegue lidar com o dinheiro sem ser totalmente, sem perder o controle, às vezes deixar o dinheiro falar mais alto do que o trabalho, ou deixar a aparência da pessoa falar mais alto do que o caráter, né? Porque muitas vezes a gente, no início da adolescência, a gente estabelece relações por quê? Porque a pessoa é bonita, porque ela chama atenção, a gente não consegue enxergar além das aparências. Demora um tempo para você ver que tem algo além daquilo ali que é mais importante, que você deve prestar muita atenção para não cair numa armadilha. Então é isso, ela consegue vencer o mundo das aparências depois de tocá-lo, mas mesmo assim ela não pode ficar escondida, né? Ela tem que enfrentar isso em algum momento, mas depois que ela entra em contato com esse mundo, que ela cai, ela tem que aprender a ganhar de novo esse contato com o mundo interior dela, e aí o príncipe leva ela pro castelo no final. Ela chega realmente no lugar onde ela governa, onde ela está unida consigo mesma. E obviamente isso é uma analogia com a história de Cristo, porque o castelo do príncipe no fim está no céu, né? Mostrando que o reino dele não é nesse mundo. Então é como se aquela história que eu falei, que Adão e Eva caem no pecado, ficam na morte ali, até que chegue Cristo com o Espírito Santo, né? Sopra esse beijo do Espírito Santo no ser humano de novo, e ele volta a se reconectar com Deus, que ele se desconectou lá quando ele caiu, só que de uma forma muito mais consciente, não volta para aquela inocência original, e por isso ele está no estado de união mais profunda, que agora é incorruptível, porque é uma união consciente. Então é basicamente esse simbolismo que eu queria comentar um pouco da história aqui hoje. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com pessoas que possam se interessar pelo assunto, que eu sempre estou interpretando histórias similares aqui, falando de psicologia analítica. Então se você gostou, se inscreve, dá o like, que isso ajuda bastante o canal, e em breve eu posto mais vídeos. Um abraço!